No último vídeo eu falei de um vinho, eu não falei de um vinho. No último vídeo eu não falei de um vinho mais barato, para não confundir com o vinho do Cabral. Ops, não é esse não, o Peramanca. Mas esse aqui também é 3.9 na análise do Vivino, o famoso vinho Dona Maria. Outro do mesmo nível é esse aqui, ó, o Dona Vitória, em homenagem à última rainha. Quer dizer, mais ou menos rainha. É que a Dona Vitória, ela casou com o último rei de Portugal, o Dom Manuel II, quando ele não era mais rei. Então ela nunca recebeu oficialmente o título de rainha. A história muitas vezes não é tão simples assim, né? E sabe aquelas histórias que a gente aprendeu na escola? Não é que elas estão erradas ou não valem nada. É que elas são apenas uma versão, porque a história tem muitas interpretações e está sempre mudando. Várias outras coisas vão sendo descobertas. Eu sou o Eduardo, moro em Portugal há muito tempo, mas sou novo aqui no YouTube, você sabe. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui embaixo e dê um like, uma curtida. Vou mandar um abraço para vocês que deixaram uns comentários aqui. O J. Santos, locutor da Transcontinental, meu amigo. Lenita Jesus e a Vânia Rodrigues, a Vaninha. O grande produtor musical Ricardo Moreira. Ele lembra pra gente aqui, como disse o Djavan. Quem descobriu o Brasil foi Pedro. Quem libertou o Brasil foi Pedro. O Aires Teixeira, que também pediu algo sobre Dom Pedro I, que era Dom Pedro IV em Portugal, porque aqui já tinha existido Pedro I, II, III. Ele lembra que o Dom Pedro foi importante dos dois lados do Atlântico. Independência ou morte! Olha aí esse lugar, Aires, vamos juntar você com o seu ídolo. Fica perto da calçada do Galvão. É tetra! É tetra! Ele era meio mulherengo, né? Não, Galvão, a gente tá falando do Dom Pedro I. Não sei se ele era tão bonito assim também. Tinha a Imperatriz Leopoldina, a Marquesa de Santos, um monte de filhos, mas a Dona Maria II era apaixonada por ele e colocou que nome no primeiro filho? Dom Pedro V, rei de Portugal. Aliás, o nome deles era muito grande, porque juntava o nome dos avós, bisavós e tataravós. A Dona Maria era Maria da Glória Joana Carlota, e o Dom Pedro da Independência do Brasil, ele chamava Pedro de Alcântara e uns 15 nomes para frente. Alcântara é um lugar de Lisboa, embaixo da ponte, que essa é uma palavra árabe que significa justamente a ponte. Mas Alcântara do Dom Pedro é por causa de outra ponte, na Espanha, porque ele é filho da espanhola Carlota Joaquina, e foi em homenagem a São Pedro dessa cidade de Alcântara. E o filho dela não podia ser bonitinho não, né? Aqui em Alcântara de Lisboa tem o LX Factory, um lugar descolado para você visitar. É na beira do rio, então não tem muitas ladeiras, é tudo plano. Porque se prepara para o sobe e desce de escada aqui em Lisboa, hein? O LX Factory era uma fábrica gigante e agora tem muitos bares, restaurantes, lojas e livrarias, onde eu encontrei esse livro aqui, ó, do José Gomes Ferreira, que é um apresentador de TV que fala de economia e também é historiador. Mas ele estudou 2 anos e lançou uma frase polêmica, hein? A história de Portugal está mal contada. Por exemplo, quando os historiadores portugueses dizem que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eles querem mostrar o fato de uma forma bonita. Os caras viajavam quase 2 meses e chegaram lá, encontraram os índios, rezaram uma missa, fincaram a bandeira lá, tipo o homem que chegou na lua, né? Foi uma tomada de posse de um território na América do Sul em nome do rei. Eles já sabiam que tinha aquelas terras, tanto que Portugal e Espanha dividiram um mundo que era desconhecido. Foi o Tratado de Tordesilhas. Daqui pra lá é seu. E hoje os países da esquerda da linha falam espanhol. Argentina, Colômbia, Chile. Quase todos os historiadores reconhecem que outros navegadores chegaram antes de 1500 ao Brasil. Não só portugueses, como o pessoal que navegava com o Colombo. Então a marca na história é que Portugal documentou suas viagens. Tem os diários, né? Para nós, a carta do Pero Vaz de Caminha, que é a certidão de nascimento do Brasil. Apesar de que estão saindo outros livros, publicações, artigos de outros que chegaram lá. Pensa que Portugal era praticamente a NASA do século XV. Ia revelar a engenharia das construções dos navios para alguém? A Mercedes ou a Ferrari? Deixa alguém de outra equipe ver sua fábrica? E sobre os ventos e as correntes marítimas? Ficaram muito tempo estudando, né? É bem claro hoje que todos os navegadores que a gente conhece, vou falar só de um, Bartolomeu Dias,
Ele sabia que para chegar lá embaixo na África, tinha que abrir a curva aproveitando os ventos. E como a viagem era muito longa, tinha que parar para reabastecer. Água, comida. Aí eles paravam nas ilhas ou no Brasil, Zil. Era um lugar que não tinha nada, então eles iam dizer o quê? Olha, descobri um lugar, mas lá só tem florestas, viu? O que eles queriam era especiarias, ouro, prata, tecidos chineses, mercadorias. Nem o Colombo disse isso. Ele inventou um lugar chamado Índias Ocidentais. Fez um acordo com os marinheiros dizendo, olha, nós fomos para as Índias, hein? Pelo outro lado. A viagem do Bartolomeu Dias foi 4 anos antes, mas os portugueses vinham tentando isso há mais de 70 anos. Eles sabiam tudo já. Se você quiser, tem outros canais de história para você se aprofundar. O Eduardo Bueno ou do historiador português José Hermano Saraiva. Mas se você quiser mergulhar mesmo na história, tem que ler os livros deles. Olha esse aqui. História Concisa de Portugal. Mas ele mesmo fala no livro como que você vai fazer um resumão. Vamos dividir em pelo menos 3 épocas. A dos romanos, a da expulsão dos árabes e o começo de Portugal, e a época dos descobrimentos. Essa época você vai ver aqui no Museu da Marinha de Lisboa. Eles foram os pioneiros nas descobertas e se atiraram no mar. Porque em 1500, Portugal foi a maior potência marítima. Os portugueses tinham, e ainda têm, a técnica da navegação. Claro que não tinham inventado o motor ainda, então eles dependiam do vento, das correntes marítimas. Essa escola do infante Dom Henrique inventou a caravela, um barco menor com uma vela triangular, a vela latina, que poderia até navegar contra o vento, fazendo um zigue-zague. Sabe quando você anda de bicicleta na subida? É mais ou menos a mesma coisa. Você vai de um lado para o outro da rua para ficar mais fácil pegar o embalo, né? Demora muito mais tempo. E se tiver um vento a favor, melhor ainda, né? No museu você vai encontrar vários navios, pedaços deles também. E algumas réplicas foram construídas. Eu já tive em uma que fica viajando. É a caravela Vera Cruz, que às vezes está aqui nas docas. E se você der sorte, quando viajar para cá, pode visitar. Se ela não estiver aqui, tem sempre a pequena Évora. Foi ruim essa aqui. A fragata Fernando e Glória já é mais nova, século XIX, e está aqui do outro lado do rio, no porto de Cacilhas. Não é Cacilda. É só pegar a balsa, o ferry boat no cais do Sodré. Custa R$ 1,30, mais barato que os barcos turísticos, né? Você joga um tronco de madeira na água e ele boia. E como diria o professor Raimundo, você sabe o que é uma piroga? A piroga é feita de um tronco só de árvore cavado. Mas a caravela tem muita tecnologia. A caravela é um navio pequeno de madeira. E na caravela cabem no máximo 25 pessoas, que era para ir navegando perto da praia. E eles gostavam da caravela porque entravam nos rios. Mas aí tinha que ir para o alto mar, tinha que ter coragem. E os portugueses iam para longe, não estavam nem aí. Mais de 1 mês no mar sem ver a terra, com chuva, tempestade. Imagina esses veleiros, sem GPS, Waze, calculando o caminho pelas estrelas. Aviso aos navegantes, seja o que Deus quiser. Uma vez por semana nós vamos para lugares que você indicou. O Djalma de Oliveira Neto, é bem português esse seu sobrenome, hein? Ele indicou um lugar em Sintra, chama Quinta da Regaleira. Imagina uma torre de 9 andares, só que para baixo. A gente vai lá, viu, Djalma? Mas para semana que vem aceitamos a indicação da Alessandra e vamos para Cascais. Mas aí eu te pergunto, o rei ia na praia?